Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eurico Merrório, seu terapeuta online favorito, e hoje vamos começar uma jornada especial para entender um dos pilares mais profundos da cultura oriental, que é o taoísmo. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, talvez já tenha visto até o símbolo do yin e do yang. Mas o que será que isso significa de verdade? Nesse vídeo, eu vou te explicar o taoísmo de uma forma simples, acessível, sem complicação e com muitos exemplos do dia a dia. Ao final, você vai perceber que o taoísmo não é apenas uma filosofia antiga da China, ele também é um guia prático para viver melhor, em equilíbrio e em harmonia com a vida. O taoísmo nasceu na China há mais de 2.500 anos. Seu grande mestre foi Lao Tzu, também chamado de Lao Tse. Ele teria escrito o famoso livro Tao Te Ching, uma das obras mais lidas do mundo até hoje. Mas afinal, o que é o Tao? A palavra Tao pode ser traduzida como caminho, via ou simplesmente o fluxo natural da vida. O Tao é aquilo que não pode ser explicado em palavras, mas que pode ser sentido e seguido. Imagine um rio. A água não precisa fazer força para descer, ela simplesmente flui. Esse é o Tao, o movimento natural do universo, o caminho que tudo segue. Um dos conceitos mais importantes do taoísmo é o Wu Wei. Isso significa algo como agir sem forçar ou ação em harmonia com a natureza. Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Se você tenta dormir forçando o sono, ele não vem. Se você rema contra a correnteza, você só gasta energia e acaba se cansando. Mas quando você se entrega ao fluxo, as coisas acontecem de forma muito mais leve. O Wu Wei não é preguiça, nem passividade, é agir. Sim, agir no momento certo de forma natural, sem luta desnecessária. Talvez o símbolo mais conhecido do taoísmo seja o yin e o yang. Ele representa os dois polos que existem em tudo na vida. O yin é o lado escuro, noite, lua, quietude, feminino. O yang é o lado claro, dia, sol, movimento, masculino. Mas atenção, nenhum é melhor do que o outro. Eles se completam. Não existe noite sem dia e não existe frio sem calor. Não existe descanso sem trabalho. Imagine, se você só trabalha, trabalha, trabalha e trabalha, em algum momento vai adoecer. Se você só descansa, descansa, sem nunca agir, também perde vitalidade e adoece. A vida saudável está no equilíbrio entre o yin e o yang. E é aqui que entra a conexão com a medicina tradicional chinesa. Segundo essa visão, o corpo humano também segue o Tao, também precisa de equilíbrio entre Yin e Yang. Se você tem energia demais em um órgão, você pode adoecer. Se falta energia em outro, também surge o desequilíbrio e você também adoece. Por isso, práticas como acupuntura, massagem, o Qigong, o Tai Chi e as ervas medicinais existem. Elas ajudam a manter a energia fluindo no corpo. Assim como um rio precisa estar livre de obstáculo para poder correr bem. Mas como trazer o taoísmo para a vida prática? Vou dar um exemplo. Você está preso no trânsito, você se irrita, buzina, briga com o volante, mas nada disso vai fazer os carros andarem mais rápido. O caminho taoísta é aceitar o fluxo, então coloca uma música, respira fundo e usa esse tempo de outra forma. Um outro exemplo é um agricultor taoísta, ele não tenta plantar arroz no inverno. Ele entende o ciclo da natureza e planta no momento certo. Assim também é a nossa vida. Não adianta querer apressar as coisas. Cada etapa tem o seu tempo. Um outro exemplo, nas relações pessoais, se você tenta controlar demais alguém, a pessoa se afasta. Mas se você respeita o espaço e o ritmo do outro, a relação flui naturalmente. O taoísmo também é uma espiritualidade. Ele fala de deuses, imortalidade, meditação, respiração e alquimia interna. Mas o ponto central nunca foi adorar divindades, e sim viver em harmonia com o Tao, caminho. Alguns taoístas buscavam prolongar a vida cultivando o corpo e a energia. Outros seguiam uma vida muito mais simples, vivendo como sábios na natureza. Mas todos buscavam a mesma coisa: união com o fluxo natural do universo. Agora, uma parábola taoísta muito famosa. Um camponês tinha um cavalo. Um dia, o cavalo fugiu.
Os vizinhos disseram: que azar! E o camponês respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo voltou trazendo outros cavalos selvagens. Os vizinhos disseram: que sorte! E o camponês respondeu: talvez. Depois, o filho do camponês tentou domar um dos cavalos e caiu, quebrou a perna. Os vizinhos disseram: que tragédia! E ele respondeu: talvez. Na semana seguinte, o exército passou pela aldeia recrutando jovens para a guerra, mas o filho do camponês, por estar com a perna quebrada, não foi levado. Os vizinhos disseram: que bênção! E o camponês respondeu: talvez. Essa história mostra a sabedoria taoísta. Não rotular a vida como boa ou má, mas aceitar o fluxo dos acontecimentos. O taoísmo é, acima de tudo, um convite para viver de forma simples, em harmonia com a natureza, respeitando o ritmo da vida e buscando o equilíbrio. Você não precisa se tornar monge nem estudar textos antigos para aplicar isso. Basta observar o mundo à sua volta, ouvir o seu corpo e aprender a agir com leveza, sem lutar contra o que não pode ser mudado. O taoísmo nos ensina que o universo tem um fluxo próprio e que a vida fica muito mais simples quando aprendemos a navegar com ele, ao invés de remar contra. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já deixa seu like e seu comentário se entendeu. Se não entendeu, deixa sua dúvida aqui no comentário. Até o próximo vídeo.